Eles têm opinião demais. O ego inflado da geração Z. Você já notou? Parece que em qualquer conversa, em qualquer plataforma online, em qualquer ambiente, tem sempre uma voz. Uma voz que surge com uma opinião forte, inabalável, muitas vezes sobre assuntos que, para alguns, pareciam settling, já resolvidos. Essa voz é frequentemente associada a uma geração específica, a geração Z. E a percepção que muitos têm é clara. E o título do nosso vídeo hoje ecoa isso de forma provocativa. Eles têm opinião demais, o ego inflado da geração Z. É um título forte, eu sei. Pode gerar desconforto, pode soar como uma generalização injusta. E, para ser honesto, é uma generalização. Nenhuma geração é um bloco monolítico. Mas, como toda generalização que ganha força, ela nasce de alguma observação, de algum choque de perspectivas, de alguma diferença cultural ou comportamental que se torna visível. E o objetivo aqui não é demonizar uma geração, mas sim explorar essa percepção. De onde ela vem? O que significa ter opinião demais? E, mais importante, será que o que estamos chamando de ego inflado é realmente isso? Ou é algo completamente diferente, moldado por um mundo que mudou radicalmente? Vamos mergulhar de cabeça nesse tema complexo e muitas vezes espinhoso. Vamos tentar entender por que a geração Z é frequentemente vista como a geração que tem uma opinião sobre tudo e por que essa postura é interpretada por muitos como um sinal de um ego maior do que o necessário. Para começar, o que significa essa ideia de ter opinião demais? Não é apenas ter opiniões, claro. Todos temos. O problema, na visão de quem faz essa crítica, parece ser a quantidade, a veemência e a autoconfiança com que essas opiniões são expressas. É a sensação de que, para cada tópico, por mais trivial ou complexo que seja, há uma resposta pronta, uma análise feita, um julgamento formado. Seja sobre política global, cultura pop, escolhas de consumo, dinâmicas de trabalho, ou até mesmo sobre como uma conversa deveria se desenrolar. E essa característica parece particularmente evidente online. A geração Z cresceu com a internet como seu playground, as redes sociais como sua praça pública. Compartilhar pensamentos, sentimentos e, sim, opiniões é algo tão natural quanto respirar para eles. Cada post, cada story, cada comentário é uma oportunidade de projetar uma visão de mundo, de afirmar uma identidade, de interagir com um universo de informações e contrapontos. Mas essa facilidade de expressão e o volume de conteúdo gerado levam à percepção de um fluxo constante de opiniões, muitas vezes não solicitadas, que podem sobrecarregar ou até mesmo irritar quem não está acostumado com essa dinâmica. Pense na era pré-internet, ou mesmo nos primórdios dela. Opiniões eram compartilhadas em círculos sociais mais restritos, família, amigos, colegas de trabalho, talvez em cartas a jornais ou em fóruns de discussão muito específicos. O alcance era limitado, a expressão era mais ponderada, ou pelo menos passava por mais filtros, sejam eles sociais ou editoriais. Agora, com alguns cliques ou toques, uma opinião pode ser lançada no éter digital e alcançar milhares, milhões de pessoas. Isso muda a forma como percebemos a frequência e a ubiquidade das opiniões. Talvez as gerações anteriores tivessem tantas opiniões quanto a Gen Z, mas simplesmente não tinham um megafone global 24/7 para expressá-las. E aí entramos na segunda parte da nossa equação: o ego inflado. O que leva a essa interpretação? Quando alguém expressa opiniões fortes e frequentes, especialmente se elas divergem das suas ou desafiam o status quo, é fácil interpretar essa postura como arrogância, como uma crença excessiva na própria sabedoria ou importância. E a geração Z, em muitos aspectos, parece ter essa autoconfiança aparente. Eles não hesitam em questionar autoridades, em desafiar normas estabelecidas, em exigir mudanças em instituições e empresas. Eles parecem ter pouca paciência para o sempre foi assim.
Essa falta de deferência automática pode ser chocante para gerações mais antigas que foram criadas em ambientes onde a hierarquia e o respeito à autoridade eram mais rígidos. Questionar um chefe, um professor, um político ou até mesmo um pai com a mesma liberdade com que se discute com um amigo pode ser visto não como uma busca por clareza ou justiça, mas como falta de respeito, insolência ou, sim, um sinal de um ego que se considera superior e intocável. Mas será que é realmente ego? Ou é outra coisa disfarçada de ego por causa do choque geracional? E se o que parece ego for, na verdade, autoconfiança, nascida de um acesso sem precedentes à informação? A geração Z cresceu com um universo de conhecimento na palma da mão. Eles podem pesquisar, comparar, verificar fatos ou desinformação, o que é um problema à parte, em tempo real. Eles não precisam esperar pelo jornal do dia seguinte ou pela enciclopédia. Essa capacidade de buscar e processar informações rapidamente pode dar a eles uma sensação de preparo e conhecimento que leva a uma expressão de opiniões mais assertiva. Eles sentem que têm as informações para formar uma opinião, e o mundo digital os encorajou a compartilhar essa opinião prontamente. Além disso, a forma como muitos membros da Gen Z foram criados também pode desempenhar um papel. Há uma ênfase maior na individualidade, na expressão pessoal, em encontrar e usar a sua voz. Muitos foram incentivados pelos pais a expressar seus sentimentos e opiniões desde cedo, a participar de decisões familiares, a ter um senso de agência sobre suas próprias vidas. Essa criação focada na autonomia e na expressão individual, combinada com um ambiente digital que valida, com likes, comentários, compartilhamentos, a externalização de pensamentos, pode resultar em adultos jovens que se sentem totalmente confortáveis, talvez até compelidos, a ter e expressar opiniões sobre praticamente qualquer coisa. E não podemos ignorar o contexto histórico em que essa geração cresceu. A geração Z amadureceu em um mundo turbulento. Crise financeira global, ascensão das redes sociais e seus efeitos polarizadores, emergência climática em níveis alarmantes, movimentos sociais por justiça racial e igualdade de gênero, ganhando força global, uma pandemia que virou o mundo de cabeça para baixo. Eles viram instituições tradicionais vacilarem, viram a ineficácia, ou lentidão, dos sistemas existentes para lidar com problemas urgentes. Crescer em um ambiente de crise contínua e rápida mudança pode criar um senso de urgência e uma disposição para questionar o status quo. Se o mundo parece estar desmoronando ou caminhando na direção errada, ter uma opinião forte sobre como as coisas deveriam ser não é necessariamente ego. Pode ser uma forma de engajamento, de esperança, de tentativa de influência em um futuro incerto. Quando a Gen Z expressa opiniões fortes sobre questões sociais, ambientais ou políticas, muitas vezes é porque essas questões afetam diretamente o mundo em que eles vão viver. Um mundo que eles sentem que as gerações anteriores ajudaram a moldar, para o bem ou para o mal. Ter uma opinião firme sobre as mudanças climáticas, por exemplo, não é apenas um exercício intelectual, é uma questão de sobrevivência. Ter uma opinião sobre justiça social não é apenas uma preferência, é sobre o tipo de sociedade em que querem viver. Essa conexão visceral com os problemas pode dar às suas opiniões uma intensidade que, para quem vê de fora e não compartilha a mesma urgência, pode parecer excessiva ou egocêntrica. Vamos considerar também a questão da bolha digital. Enquanto a internet lhes dá acesso a muita informação, os algoritmos das redes sociais tendem a criar bolhas de filtro, mostrando conteúdo e opiniões que reforçam as crenças existentes. Isso pode levar alguns membros da Gen Z a acreditar que suas opiniões são mais universalmente aceitas ou que as visões opostas são simplesmente desinformadas ou mal intencionadas. Essa falta de exposição constante a perspectivas genuinamente diferentes, fora da sua bolha, pode sim alimentar uma espécie de arrogância ou uma relutância em considerar outros pontos de vista com a devida seriedade. Isso não é exclusivo da Gen Z, é claro, mas é uma dinâmica amplificada pelo ambiente digital em que eles são nativos.
Mas, voltando à ideia do ego inflado, o que mais poderia estar por trás dessa percepção? Talvez seja a forma como eles se posicionam no mercado de trabalho. Muitas empresas e líderes de gerações mais antigas relatam que os membros da Gen Z chegam com altas expectativas, com demandas claras por flexibilidade, por um propósito no trabalho, por um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional. Eles não estão dispostos a ralar por anos em funções desmotivantes apenas pela promessa de uma recompensa futura distante da mesma forma que talvez seus pais ou avós fizessem. Eles querem significado agora. Eles querem reconhecimento agora. Eles querem um ambiente de trabalho que reflita seus valores agora. Essa postura, vista por alguns como impaciência ou arrogância, quem eles pensam que são para exigir tanto sem ter experiência, pode ser interpretada de outra forma, como uma adaptação inteligente a um mercado de trabalho volátil, onde a segurança a longo prazo não é garantida e onde a busca por satisfação e bem-estar no presente se torna uma prioridade razoável. E a autoconfiança para articular essas demandas pode ser vista como um sinal de um ego inflado, quando, na verdade, pode ser apenas a clareza sobre o que eles valorizam e a disposição para lutar por isso em um ambiente competitivo. Compare isso com as gerações anteriores. Os Baby Boomers foram a geração do pós-guerra, do crescimento econômico, da revolução cultural dos anos 60. Eles também tiveram seu ego, visto como inflado por seus antecessores, a geração silenciosa, que os viam como rebeldes, idealistas demais, desafiadores da ordem estabelecida. Os Baby Boomers exigiram mudanças sociais, questionaram a guerra, redefiniram a família e o trabalho de maneiras radicais para a época. Sua autoconfiança para quebrar padrões também poderia ter sido rotulada como ego. A geração X, que veio depois, foi muitas vezes vista como cínica, independente demais, slacker, preguiçosa. Sua forma de expressar sua individualidade era através do sarcasmo, do questionamento discreto, da desilusão com as grandes instituições. Eles não tinham um megafone digital, então seu ego, ou falta dele talvez, se manifestava de outras formas, menos públicas e talvez por isso menos percebidas como inflado em massa. Os Millennials, a geração que precede a Gen Z, foram rotulados como a geração do troféu de participação. Mimada, dependente, com dificuldade de sair da casa dos pais. Eles também foram acusados de ter um ego inflado, mas por razões ligeiramente diferentes. Uma suposta crença de que eram especiais sem ter provado nada. Uma necessidade constante de validação. Olá, redes sociais. E uma relutância em enfrentar dificuldades. Essa narrativa dos millennials como narcisistas e preguiçosos dominou a conversa cultural por anos, impulsionada em grande parte pela mídia. E agora é a vez da geração Z. A cada nova geração adulta, a geração anterior, ou as anteriores, olha para os novatos e projeta neles seus medos, suas incompreensões e, sim, suas frustrações com o mundo em mudança. Os traços que parecem novos, desafiadores ou simplesmente diferentes são interpretados através da lente da própria experiência. E em um mundo onde a expressão individual é tão proeminente quanto agora, traços como autoconfiança, assertividade e disposição para compartilhar opiniões em volume alto são facilmente mal interpretados como egoísmo ou arrogância. Será que a geração Z tem um ego realmente mais inflado do que as gerações anteriores? É uma pergunta impossível de responder objetivamente. O que podemos dizer com mais certeza é que a geração Z opera em um ambiente que incentiva e amplifica a expressão de opiniões e a demonstração de autoconfiança de maneiras que eram impensáveis no passado. O palco global da internet dá a todos a oportunidade de serem ouvidos, e essa geração cresceu com essa oportunidade como norma. O que parece ter opinião demais, para uma geração pode ser simplesmente participar da conversa para outra. O que parece ego inflado pode ser autoconfiança saudável,
Em um mundo que exige que você se posicione e use sua voz para ser notado e para tentar influenciar o seu próprio futuro. As fronteiras entre esses conceitos são fluidas e dependem muito da perspectiva de quem observa. E essa perspectiva é moldada por muitos fatores, pela sua própria idade, pela sua experiência de vida, pelos valores que você absorveu ao longo do tempo. É natural que haja atrito e incompreensão entre gerações. Cada uma se adaptou a um conjunto diferente de circunstâncias e desenvolveu um conjunto diferente de ferramentas e comportamentos para navegar nelas. A geração Z, com seu acesso à informação, sua fluência digital, sua exposição constante a uma vasta gama de perspectivas, mesmo dentro de suas bolhas, e o senso de urgência imposto pelos desafios globais, desenvolveu uma forma de se relacionar com o mundo que valoriza a clareza de opinião, a autenticidade, ou a performance dela, e a disposição para se manifestar. Isso, visto de fora, pode parecer avassalador presunçoso, e sim como um sinal de um ego inflado que não foi achatado pelas durezas da vida, que, diga-se de passagem, a Gen Z enfrentou em volume e velocidade consideráveis apenas de formas diferentes. Talvez a chave para entender essa geração e a percepção sobre ela não seja julgá-los por terem opinião demais ou um ego inflado, mas tentar entender o porquê eles se comportam dessa maneira. Quais foram as forças culturais, tecnológicas e históricas que os moldaram? Quais são os medos e as esperanças que impulsionam essa necessidade aparente de se manifestar? Em vez de ver suas opiniões como um sinal de arrogância, talvez possamos vê-las como um reflexo de um desejo de serem ouvidos em um mundo barulhento. Em vez de interpretar sua autoconfiança como ego inflado, crescer aprendendo a cuidar da sua própria imagem nas redes sociais e a construir sua marca pessoal pode dar um baita impulso na sua confiança e no seu senso de controle, né? A crítica de que a geração Z tem opinião demais e um ego inflado revela mais sobre o choque entre as gerações do que sobre um defeito intrínseco dessa geração. Revela a dificuldade que temos em aceitar que o mundo muda, que as formas de comunicação evoluem e que cada nova leva de jovens adultos desenvolverá suas próprias estratégias e comportamentos para navegar no cenário que lhes foi apresentado. Então, da próxima vez que você encontrar um membro da geração Z expressando uma opinião forte e bem fundamentada, ou nem tanto, ou demonstrando uma autoconfiança que te parece excessiva para a tua idade ou experiência, talvez pause. Em vez de rotular, tente entender. Pergunte a si mesmo: o que o mundo ensinou a essa pessoa que a fez se sentir tão confiante em sua opinião? Qual é a experiência deles que eu não estou vendo? Quais são as ferramentas e plataformas que eles usam para se expressar que são diferentes das minhas? A conversa sobre o ego inflado da geração Z não deve ser o fim da discussão, mas o começo dela. É um convite para que as gerações dialoguem, para que tentem compreender as diferentes realidades e as diferentes formas de estar no mundo que foram moldadas por tempos distintos. A geração Z tem opiniões, sim, muitas delas, e expressam com uma autoconfiança que pode ser interpretada como ego. Mas, talvez, apenas talvez, essa seja a forma como a mais nova geração de adultos está se adaptando, se posicionando e tentando fazer a sua marca em um mundo complexo e em constante transformação. E, talvez, essa seja a forma que eles encontraram de sobreviver e prosperar nele. O desafio é para todos nós. Ouvir além da superfície, olhar além do rótulo e tentar encontrar o ser humano e as razões por trás da opinião demais e do ego inflado, percebido. Porque, no fim das contas, todas as gerações estão apenas tentando encontrar seu lugar e fazer sua voz ser ouvida. E o megafone da geração Z é simplesmente mais alto do que qualquer um que veio antes.